Olá, você já ouviu aquela máxima popular que diz farinha pouca, o meu pirão primeiro? Então, nesse ditado, o egoísmo, não o altruísmo, é ressaltado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, ele revela que ele discorda completamente desse ditado. E ele faz isso quando ele envia, por exemplo, Timóteo, ou pelo menos pensa em enviar Timóteo. Ainda a título de introdução dessa devocional, deixe-me colocá-lo dentro de uma história imaginária. Imagine que os seus filhos, já adultos, estivessem fora do país. Aí imagine também que você não tem como se locomover até eles para saber como que eles estão e todos os meios de comunicação, celular, internet, computador, estão inoperantes. Aí você tem a oportunidade de enviar uma única pessoa para encorajar os seus filhos e para receber notícias fiéis de como eles estão. A quem você confiaria uma tarefa tão singular como essa? O apóstolo Paulo ele vive, por assim dizer, esse dilema. E ele revela a quem ele enviaria numa missão dessas. A devocional de hoje é no texto de Filipenses, capítulo 2, verso 19 a 24. Então, por favor, me acompanhe na leitura desse texto. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. É muito importante nós nos lembrarmos, irmãos, de que o apóstolo Paulo ele considerava os crentes de Filipos como sendo os filhos dele na fé. Paulo, como nós já sabemos, está preso aqui nesse contexto, portanto, ele está impossibilitado de ver os filipenses e de sequer saber como eles estão, mas tem algumas pessoas ao lado de Paulo, pessoas livres que poderiam representá-lo. O apóstolo, então, pensa em enviar uma pessoa até a igreja de Filipos. Mas ele não pensa numa pessoa qualquer, ele pensa em Timóteo. E o texto vai dizer que Paulo tem intenção de enviá-lo. Né? Parece que ele não pode enviá-lo naquele momento, imediatamente, porque Paulo ainda precisa de Timóteo ao seu lado. Isso porque como nós sabemos, Paulo está na iminência do seu julgamento, na iminência da sua sentença. Mas Timóteo, a pessoa que Paulo pretende enviar aos Filipenses, é talvez um dos mais queridos filhos na fé que o apóstolo Paulo tinha. Alguém que sempre foi muito importante para ele e que certamente ainda estava sendo útil no momento em que Paulo se encontrava. Por isso ele não envia imediatamente, mas ele considera fortemente o envio de Timóteo. Inclusive o apóstolo faz questão de descrever algumas qualidades de Timóteo nessa passagem. Timóteo era considerado, em outras cartas já, como filho de Paulo na fé. Quando ele escreve para a carta a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, verso 2, ele ressalta isso. Ele era cooperador de Paulo também, quando ele escreve para Romanos 16, 21, ele fala isso. O texto diz que o seu caráter já havia sido provado aqui no verso 22. Alguém que, segundo o nosso texto, cuidava dos interesses de Cristo, está escrito no verso 21. Timóteo, ele visivelmente era alguém muito singular, irmãos. Paulo certamente era cercado por vários cooperadores, mas Timóteo ele ocupava uma posição especial no coração do apóstolo. Ele era singular por conta da sua obediência e por conta da sua submissão a Cristo e ao apóstolo como um filho a um pai, conforme o texto vai ressaltar. A palavra para não tenho ninguém que, nesse texto aqui, só é usada aqui em todo o Novo Testamento. Essa palavra significa alguém da mesma alma. O apóstolo quis ressaltar, irmãos, é que Timóteo era alguém que, assim como ele próprio, cuidava dos interesses dos outros. Então, o apóstolo está realçando, por assim dizer, que Timóteo, assim como ele, vive de forma altruísta. Nós conseguimos observar no texto que Timóteo não é focado apenas nos interesses dos outros, mas também é focado nos interesses de Cristo. Timóteo é o oposto daqueles que vivem para si mesmo. Além de todas essas características, o texto vai dizer também que ele era alguém disposto a servir. Ele serviu o evangelho com Paulo, ele não serviu
ao Evangelho a Paulo. Isso é muito interessante observar. Embora a relação entre Paulo e Timóteo fosse de pai para filho, ambos estavam engajados numa mesma obra. Portanto, Timóteo era alguém que somava muito com o apóstolo Paulo no ministério que o Senhor lhe havia confiado. Paulo revela com essa atitude um altruísmo sem paralelo. O amor do apóstolo pelos filipenses o faz renunciar a alguém do quilate de Timóteo em favor daquela igreja. Mas é muito mais comum do que nós imaginamos queremos reter conosco quem é melhor. Afinal, se for assim, nós podemos evitar prejuízos pessoais, por exemplo. Talvez você possa pensar num chefe que não libere você para uma promoção, quem sabe um pai que não libere uma filha ou um filho para um casamento, ou mesmo um amigo que faz de tudo para que você não mude de país, mesmo que essa mudança seja uma oportunidade ímpar para você. Ao contrário do egoísmo, o altruísmo deve ser a marca de um cristão. Pensar no melhor para o próximo é o que deveria nos identificar como cristãos autênticos. Então, considerando tudo isso, a pergunta aplicativa agora é: como é que você tem vivido a sua vida cristã nesses dias de isolamento? Você percebe que está se doando com o melhor que você tem às outras pessoas? Ou será que você está aguardando que as pessoas sirvam você? A minha oração hoje, irmãos, é no sentido de que o exemplo altruísta do apóstolo Paulo em relação aos filipenses continue encorajando você a ser um cristão ainda mais focado em Cristo e nos outros irmãos. Então, que você tenha um excelente dia no Senhor. Para o apóstolo Paulo, farinha pouca, o seu pirão primeiro. Até a próxima devocional.